Falar que é o evento de sustentabilidade, hora de agir, né, em favor do meio ambiente. Então, fazer qualquer coisa. Tem um vasinho, planta, tem, né, porque o quintal cimentaram quase tudo, né? Cimentaram quase tudo, por causa de, né, cai folha, né, folha, né, as pessoas Sujeira, acham né? que é sujeira, é uma coisa louca. Então, senhoras e senhores, se você tem um quintalzinho, você pode fazer uma horta. Se tem um quintalzão, Você faz um hortão, e se tem um quintal menor ainda? Você faz uma ortega. Vamos chamar o Henrique Ortega. Henrique Ortega, meu querido. Eu vou querer mais um abraço. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem uma missão, mergulhar. A gente tem uma missão agora que é ajustar aqui o... É abraço isso, Ortega. Ai, ai, é do México. É do México. Você pode chegar, eu preciso dar a distância aqui. Parou, tá bom? Tutto bene? Tá bom? Tutto bene. Isso é italiano, né? Desculpa. Mais pra cá, sim. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Olá, que tal? Olha, aqui, assim, essa distância. Olá. É lindo isso aqui, hein? Sempre quis ter. Vai lá, fica à vontade, viu, Ortega, queridão? Ai, hug. Vou embora nunca mais. Boa noite. Me pediram para falar sobre economia ecológica. Por que a economia tem que ser ecológica? Por que tem que ter esse adjetivo? Porque a economia actual não é ecológica, é antiecológica. É uma economia que está muito vinculada ao sistema econômico predominante no mundo, né? Uma economia capitalista que só pensa em crescer, que desconsidera muitas coisas que contribuem para a produção e o consumo no planeta. Desconsidera os serviços ambientais, desconsidera o trabalho humano de boa qualidade, desconsidera os efluentes, as emissões, os resíduos, que cada vez se produzem em mais quantidade, né? Desconsidera o balanço entre a produção sustentável e o consumo sustentável. Hoje temos um consumo que é muito além do que a terra produz. Então, a nossa pegada ecológica é muito maior que a nossa capacidade de produção. E como isso é possível? Porque se usam recursos não renováveis, energéticos fósseis, minerais, e isso causa um grande impacto no planeta. Impacto que tem dimensões no âmbito social, ambiental e climático, e graves impactos. Mas é possível o desenvolvimento sustentável. Isso ocorre em alguns espaços do planeta onde o capitalismo não entrou e também ocorreu no passado. E nossa economia se tornou uma economia da insustentabilidade. E por isso temos que fazer um percurso rumo a uma economia da sustentabilidade. Quais são os princípios, as políticas e as estratégias da economia ecológica? É sobre isso que pretendo falar. E temos que basear-nos em princípios que sejam os mais universais possíveis para essa nova economia. Então, tem que basar-se na termodinâmica dos sistemas abertos. Todo no universo é energia que se manifesta em diversas formas, energia que se manifesta também como matéria. No universo, essa energia e essa matéria são constantes, mas também nesse universo, essa energia e essa matéria estão em contínuo processo de transformação, produzindo coisas as mais diversas possíveis, coisas simples, coisas complexas. E temos que diferenciar o conceito de energia. Existe uma energia degradada, que não tem mais uso. Essa seria a energia calórica. Existe uma energia que tem potencial. A isso se denomina hoje exergia. E existe o trabalho agregado, aquela exergia que foi utilizada para produzir algo. Então, esse algo é composto do trabalho agregado
y eso es denominado hoy dentro de la metodología energética como energía. Entonces, no cosmos, nós temos sistemas que simplesmente dispersan energía interna, como o Sol. Temos sistemas que reciben y conducen energía, como a atmosfera, os oceanos. Temos sistemas que acumulan energia, também como muitos sistemas na Terra. E temos os sistemas que têm vida. E esses sistemas que têm vida transformam energia, criam acúmulos muito diferentes, que podem ser biomassa, estruturas, organização, informação. E esses sistemas também desenvolvem laços de retroalimentação. Y cuando desenvolven esos lazos de retroalimentación, se tornan unidades autocatalíticas que tienen la propiedad de se autoorganizar y extraer más recursos del ambiente externo. Esos sistemas crean redes y pulsan, crecen y decrecen con frecuencias diferentes. Entonces, si todo no mundo, todo no universo pode ser expresso em termos de energia, trabalho realizado pela natureza e o homem, isso é importante em termos de contabilidade. E a economia não é mais do que contabilidade. Só que, neste caso, a gente vai ver a economia como economia ecológica dos sistemas abertos. E que para que funcionem esses sistemas na natureza da Terra, é necessário que alguns desses sistemas se especializem no trabalho de capturar energia do Sol, nutrientes, minerais que estão disponíveis na natureza, água, e convertir isso em biomassa vegetal. E essa biomassa vegetal vai ser a base do desenvolvimento de cadeias de transformação de energia, integradas por unidades catalíticas que se denominan consumidores y decompositores. Y esos consumidores y decompositores devuelven los materiales, los nutrientes para las plantas. Entonces, es un ciclo de producción, de consumo y de devolución de nutrientes. Y ese ciclo puede continuar por mucho tiempo. Entonces, existe la posibilidad de tener sistemas sustentáveis, mas esses sistemas sustentáveis se autorregulam e não podem ter um consumo além da capacidade de produção utilizando recursos renováveis. As unidades autocatalíticas que existem no nosso planeta se organizam em cadeias de transformação de energia, constituindo redes hierárquicas. Y esas redes concentran energía y materiales e información y después distribuyen esos materiales, esa energía degradada y información. Entonces, los sistemas pueden ser pequeños, medios y grandes. Los pequeños trabajan con poca energía, poca materia y tienen ciclos de vida corta. Ellos oscilan rápidamente. Podemos tener sistemas que ocupan más área, tienen más masa y ellos oscilan más lentamente. Y tenemos sistemas muy grandes, como el sistema global hoy en nuestro planeta, que tiene un periodo de crecimiento do consumo muy grande, ocupando miles de años, centenas de años, ¿no? Entonces, tenemos los ciclos que llegan a abarcar toda la superficie del planeta. Porém, esos ciclos pueden se basar en energías renovables o en energías no renovables. Si usan energías renovables, ellas pueden ser sustentables. Si usan energías no renovables, ellas tienen un pulso de crecimiento y después tienen que decrecer a un nivel de que la naturaleza permite producir sustentablemente en esa región. Y la civilización actual está consumiendo todos los recursos, renovables y no renovables. Consume los renovables de forma predatoria y convierte esos recursos en
recursos no renováveis. As florestas se tornam não renováveis quando são cortadas. E essa civilização, pelo uso do petróleo, do carvão e do gás, que possibilita a extração de minerais com grande intensidade, cresceu muito, exponencialmente, nos últimos séculos. E quando esses materiais se esgotam e produzem seus efeitos nocivos, essa civilização vai ter que rever esse processo de crescimento e se vai ter que deparar com que, no futuro, vai ter que enfrentar o desafio do decrescimento. É necessário o decrescimento para atingir o patamar do desenvolvimento sustentável. Então, as prioridades hoje, dentro desta perspectiva, seria estudar como deve ser o processo de transição para chegar ao desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento tem nome científico, é a homeostase, o equilíbrio entre a biocapacidade e a pegada ecológica. É importante conhecer como funciona o metabolismo do campo e das cidades. A força política, a força bélica, a força comercial se concentra nas cidades e elas impõem os preços dos produtos do meio rural e os preços dos produtos que a cidade vende para o meio rural. E dessa maneira extrai riqueza do meio rural. Há um empobrecimento. E isso mesmo ocorre na relação entre os países da periferia e os países centrais. Os países centrais impõem os preços no que se está intercambiando e dessa maneira fazem com que a riqueza se concentre nesses países. E além do mais, como se estão utilizando recursos não renováveis que geram emissões, efluentes e resíduos tóxicos, é necessário contar com a ajuda dos serviços ecossistêmicos dos espaços que têm mata nativa. E esses espaços, em lugar de crescer, estão sendo reduzidos. E aí entra uma crítica ao que foi debatido esta semana em Brasília, né? Onde o interesse no lucro, na expansão da agricultura, propõe a redução das florestas. Florestas que produzem serviços ambientais vitais, não somente para os moradores das diversas regiões do Brasil, sino para o planeta inteiro. Então, temos que nos enfrentar com o problema da sobrevivência da humanidade. E ela depende de dois fatores. A adaptação ao perfil de recursos disponíveis no meio externo, que varia com o tempo, e também da capacidade de preservar a qualidade do ecossistema em que vivimos para garantir sua recuperação, sua resiliência, a capacidade de ele nos ajudar na fase seguinte do desenvolvimento da humanidade. Em geral, o meio ambiente externo muda e a organização do sistema interno se adapta. Mas pode haver uma inércia nessa adaptação. Então é necessário perceber as mudanças que estão ocorrendo no nosso meio de maneira rápida para termos condições de nos adaptar a essas novas situações, que podem ser situações de abundância ou situações de escassez. A inércia pode ser vencida pela auto-organização promovida por aqueles que são pioneiros na percepção das mudanças no meio externo. Como eu falei, pode haver situações em que os recursos são abundantes e nessas situações predomina a competição, no caso o capitalismo. E quando existe escassez, é necessária a cooperação, sistemas de caráter mais social. A competição atual pode levar à exclusão, à guerra e à extinção de grupos sociais, de espécies e da humanidade. Os sistemas humanos acumulam e distribuem o acúmulo em função das forças sociais e do poder bélico e comercial dos países e das classes sociais. E nisso há uma grande diferença entre a natureza e a humanidade. Na natureza,
que son básicamente sistemas colaborativos, o acúmulo es pequeño y se distribuye de forma uniforme. Ya los sistemas humanos acumulan mucho y el beneficio se concentra no topo da cadeia de transformación de energía, nas clases sociais mais favorecidas. Como mudar tudo isso? Com informação. A informação de boa qualidade orienta o sistema nas diversas etapas da sua auto-organização. E a biodiversidade é uma manifestação da organização obtida por um sistema para aproveitar os recursos renováveis. Durante o tempo de expansão, a biodiversidade não interessa, é sujeira, um desperdício, mas em tempos de decrescimento e de desenvolvimento sustentável, a biodiversidade é informação vital, porque pode permitir um ajuste mais rápido ao equilíbrio, à homeostase. A cultura humana muda continuamente e ela pode ser ecológica, sustentável, ou antiecológica, insustentável. A valiosa informação das culturas humanas ecológicas, povos tradicionais e indígenas, precisa ser defendida da forte agressão que recebe da civilização industrial. E também merece ser entendida. A diversidade cultural precisa ser resgatada, sistematizada, depurada, valorizada, colocada em termos atuais e ser transmitida ampliamente para ajudar a humanidade na recomposição do equilíbrio da biosfera. A capacidade de recuperação dos ecossistemas está ameaçada e também a qualidade de nossa biosfera. A resiliência do planeta está em perigo. A solução está na mudança do modelo de crescimento capitalista antissocial para o modelo de decrescimento de caráter ecológico e social que considere também a recuperação da flora e da fauna nativas. Como a informação predominante atende os interesses dos grupos que estão no poder, sejam países, empresas e classes sociais, a ela deve ser contraposta a ideia de um novo projeto cultural, político, econômico e ecológico. O objetivo é gerar um modelo sustentável no mundo inteiro, não apenas num país, ou em dois, ou em três, sino é um projeto para o mundo inteiro. Devem ocorrer parcerias entre os que questionam o modelo atual para criar o novo modelo mundial, visando conseguir o decrescimento, recuperar os ecossistemas, mudar a forma de produzir e consumir para um modo ecológico, aprender a utilizar de forma coletiva os recursos da terra. Os grupos humanos dominantes atuam de forma irresponsável, desmatam e usam a energia fóssil de forma tal a colocar na atmosfera o carbono que foi sequestrado durante centenas de milhões de anos pelos ecossistemas na Terra para criar as condições ideais para a vida e a biodiversidade. E isso está a perigo. O impacto dos gases de efeito estufa pode criar condições dramáticas para a humanidade. Portanto, temos que agir. E este é o objetivo deste evento. Finalmente, a questão que fica para resolver. Como criar um novo modelo mundial a partir dos trabalhos de comunidades locais e de sectores da sociedade que estão abertos a discutir e adotar uma economia ecológica, sistêmica e solidária? Uma pista. Temos que fazer análise crítica da situação global, formar grupos de trabalho, estabelecer estratégias, fomentar articulações, muitos abraços e ações específicas para colocar a questão do decrescimento para o desenvolvimento sustentável para a sociedade em todos os lugares do planeta. Muito obrigado
Até logo mais. Você.